Olá, meus queridos. Hoje estou falando de um lugar um pouquinho mais diferenciado do que nós estamos habituados, seja no meu estúdio, seja nos locais que normalmente eu faço as gravações. Botei um fundo aqui que eu acho que não deu muito certo, mas a ideia era para ser aqui, né? Garotinho, e não deu muito certo, mas tá tudo bonito, tá tudo lindo. Hoje eu quero falar com vocês sobre medidas de posição. Tá no edital da Caixa, tá? E também conhecidas, né, as medidas de posição conhecidas como separatrizes, quartis, percentis e decis, ok? Hoje eu vou mostrar para vocês o que tem de teoria nessas medidas de posição. E vocês vão entender que não é nada tão difícil. Na verdade, tem alguns cálculos que a gente vai fazer, ok? Mas nada muito misterioso. Ah, um detalhe importante. Eu já falei para vocês que os dados em estatística, eles podem ser apresentados de forma discreta, em que a gente tem uma frequência, uma tabela de frequência, ou então eles podem ser apresentados através de intervalos de classe. Quando tu tem muitos dados com valores muito próximos entre si, a gente separa esses dados em classes, ok? Então, eu vou mostrar para vocês hoje, vou ensinar para vocês com esse vídeo, como determinar as medidas de posição para dados que são discretos, ok? Então, vamos compartilhar o material e vamos ver como é que está organizado essa bagaça. Olha lá, pessoal. Então, vamos começar assim, ó. Medidas de posição, também conhecidas como separatrizes, são valores que separam os dados de uma pesquisa, desde que os dados, estejam organizados em rol, ou seja, em ordem crescente, do menor para o maior. Então, para a gente determinar as medidas de posição, é fundamental, é obrigatório que os dados estejam em ordem crescente, ok? As principais separatrizes são os percentis, que dividem os dados em 100 partes, os decis, que dividem em 10 partes, e os quartis, que dividem em 4 partes, tá? Aí aqui é por definição o nomezinho da galera. Aí, nas figuras que vocês vão ver agora, nós temos a representação do que cada um significa. Então, nessa primeira figura, nós temos os percentis. Então, os dados aqui, pessoal, eles estão em ordem crescente, por isso a setinha indicando para lá, né, que está crescendo. E aí tu fatia, vamos dizer assim, cada um desses dados em 100 pedacinhos. Então, olha só, o que significa esse 1% aqui? Bom, eu digo assim, ó, o primeiro percentil, tá, mostra todos os dados, ou melhor, mostra 1% dos menores dados possíveis, tá? Os 99% acima, ok, vão mostrar o restante dos dados. Quando a gente fala em decil, a gente divide os dados em partes de 10. Então, por exemplo, quando eu falo do D2, ok, que não é o Marcelo D2, mas quando eu falo do decil 2, eu estou dizendo o seguinte, olha, o segundo decil indica os 20% menores valores desse rol, ou os 20% menores valores desses dados, ok? Notem que sempre eu vou ter no percentil e no decil um número menor, ou seja, uma unidade a menos do que o tamanho da divisão que eu faço. Então, eu estou dividindo os dados em 100 partes, eu tenho até o P99 nos percentis. Nos decis, se eu vou dividir em 10 partes de 10%, eu vou ter o D9, então eu vou ter o decil até 9. O quartil, pessoal, é dividido em 4 partes. Ou seja, isso significa que eu vou dividir os meus dados em fatias de 25%. Uma coisa interessante para a gente observar aqui no quartil é que o Q2 aqui, pessoal, ele é a nossa mediana. Ué, professor, como assim? Lembra, até inclusive está aqui no canal no YouTube, tá no meu canal no YouTube, quando a gente trabalhou sobre as medidas de tendência central, a gente trabalhou com média, com moda e mediana. Então, a mediana a gente só consegue descobrir se a gente coloca os dados em ordem crescente ou decrescente, certo? Como aqui, para descobrir as separatrizes, a gente já coloca em ordem crescente, então, no quartil especificamente, nós vamos ter o Q2 como mediana. Por quê? Porque é a posição que divide os dados em 50 a 50. 50% dos valores menores, 50% dos valores maiores.
ok? Bom, para determinar as separatrizes, a gente tem que identificar a posição. Então, como é que vai funcionar? Vai funcionar o seguinte, tá? O primeiro quartil, que a gente chama de Q1, ele representa até este valor 25% dos dados, ok? No segundo quartil, 50% dos dados. No terceiro quartil, 75% dos dados. E assim por diante, ok? Então, quando a gente calcula o quartil, a gente primeiro determina a posição, ou seja, qual é o elemento que está naquela posição. Aquele elemento vai ser o quartil, ou vai ser o decil, ou vai ser o percentil. Como é que eu vou descobrir cada um deles? Bom, lembra, o percentil tu divide em 100. O decil tu divide em 10 e o quartil tu divide em 4 partes. Profi, qual dessas três medidas mais cai em concursos públicos? Bom, pessoal, como você sabe, todo professor está sempre estudando e está sempre fazendo pesquisa. E aí eu já fiz todas as minhas pesquisas na parte de estatística, que não é uma das minhas áreas, apesar de ser bastante curioso com isso, tá? E o que mais apareceu aqui foi o cálculo de quartil, tá? Por quê? Porque depois pode ser cobrado um assunto chamado Blockspot, tá? Da parte de estatística, tá? Esse assunto, pessoal, a gente pode deixar para mais tarde sem problema nenhum. Agora a gente precisa entender como é que se calcula essas separatrizes. Vamos a exemplos? Então vamos lá. Olha só. Resolva a questão baseando-se nas informações abaixo. Em uma turma de mestrado, o professor atribuiu as seguintes notas aos seus 11 alunos na disciplina de probabilidade estatística. Então tá, x igual, então 6, 6, 7, 5, 10, 8, 8, 6, 5, 8 e 8, tá? Os quartis das notas, Q1, Q2 e Q3, são respectivamente. Então ele está pedindo aqui, pessoal, os valores de Q1, Q2 e Q3, tá? Todas as questões que eu apresentar para vocês agora, aqui nesse vídeo, são questões de concursos, tá? Essa questão especificamente é de 2024. Depois eu fui achar a questão em 2022, depois uma questão em 2021, certo? Então, para a gente não ficar sem saber como é que se calcula, as mais atuais eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então, vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer. Primeira coisa, eu vou chamar. Primeira coisa, ok? Colocar em ordem crescente, ok? Então tá, o menor valor é 5, ele aparece duas vezes. Então, 5, 5. Vou riscar aqui para a gente não se perder. Depois o 6 aparece três vezes. Uma, duas, três vezes. Vamos riscar aqui para a gente não se perder. Depois o 7 aparece uma vez. Tá? Depois o 8 aparece quatro vezes. 2, 3, 4 vezes o 8. E por fim, aqui o 8 riscado. E por fim, o 10. Ok? Lembrando que nós temos 11 elementos, 11 dados, tá, ok? 11 valores de dados nessa pesquisa aqui, né? Ou nessas informações. Bom, prof, quando perde os partidos, qual é o primeiro que o senhor sugere que a gente descubra? Primeiro cara que vocês podem descobrir é o Q2. Por quê? Porque o Q2 é a própria mediana. Então, assim, ó, por vezes, os valores dos quartis de banca para banca, tá? Ou até mesmo dos próprios teóricos de estatística, muda. Tem gente que, para descobrir o quartil, o primeiro quartil pega o valor dos dados, o tamanho dos dados, e divide por 4. Tem gente que soma mais um à quantidade de dados e divide por 4. E aí, senhor, o que a gente faz? Bom, eu vou mostrar para vocês o que a grande parte dos estudiosos de estatísticas fazem, que é pegar o número de dados, dividir por 4, no caso que é quartil, e aí a gente faz uma aproximação da posição, ok? Bom, primeiro que eu vou descobrir o Q2, que é mediana. Se são 11 alunos, eu tenho que pegar o termo central. E o termo central vai ser o sexto termo. Então, eu vou botar assim, ó. É o sexto termo. O sexto termo, então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, sexto termo. Então, está aqui, ó, é o 7. Então, Q2 igual a 7. Por quê? Porque antes do 7, tu tem 50% dos dados, e depois do 7, tu tem 50% dos dados. Então, Q2 é igual a 7. Nas alternativas, eu já posso riscar a letra B,
que apresenta o Q2 como 7,5, a letra C, que apresenta o Q2 como 8,5, e a letra E, que apresenta o Q2 como 7,5. Tá? Professor, e agora? Bom, agora vamos para o Q1. Aí, aqui, tanto faz a ordem primeiro ser o Q1 ou ser o Q3. O Q1, pessoal, é o primeiro quarto dos dados. Então, eu vou pegar o número de dados e dividir por 4. 11 dividido por 4, pessoal, é a mesma coisa que 2,75. Sim, mas não existe uma posição 2,75. Então, tu arredonda para mais. Então, é o terceiro termo, né? Ou aquele termo que está na terceira posição. Aí tu conta. 1, 2, 3, tá aqui, ó. O Q1 é igual a... Opa! O Q1 vai ser igual a 6. Tá? Já posso marcar a letra D, porque a letra A está 6,6. Para a gente não ficar com a questão incompleta, vamos descobrir o Q3. O Q3, pessoal, é o último quarto, ou melhor, são 3 quartos dos dados. Então, eu vou pegar 3 vezes 11 dividido por 4. 3 vezes 11 dividido por 4. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 2,75, né? Ou 33 dividido por 4. Aqui, pessoal, 33 dividido por 4 vai dar 8,25, certo? 33, porque 33 dividido por 4 dá 8, 8 vezes 4, 32, vai sobrar uma unidade, que vão ser 25 centésimos. Então, o teu Q3, arredondando, é o teu oitavo termo. Vamos contar o oitavo termo. Então, aqui é o sexto, sétimo, aqui, ó, oitavo termo. Ok? Então, o meu Q3 é igual a 8, como confere lá na alternativa D. Certo? Prof, mas se a gente for parar para pensar aqui, o único que divide exatamente é o Q2. Por quê? Porque 50 para cada lado. Olha só, no Q3 aqui, o último, eu tenho aqui 3 elementos, ok? E aqui para baixo eu vou ter 3, 6, 7 elementos, tá? Não deveria ser 3 elementos para cá e 3 para cá? É porque a gente faz um arredondamento. Outros autores de livros de estatística também consideram, quando a gente chega num termo, num número de termo, num número quebrado, a gente faz a média aritmética entre um termo e outro. Por exemplo, aqui no 2,75 é porque o teu Q1 ele está entre o segundo termo e o terceiro termo. 6 mais 6, 12 dividido por 2, 6. Aqui, o terceiro termo, 8,25. Ele está entre o oitavo termo e o nono termo. 8 mais 8, 16, dividido por 2, 8. Ok? Então, a gente também pode levar em consideração essa situação. O interessante, sempre quando a gente for estudar a parte da estatística, tá? E qualquer outro assunto, é a gente olhar em possíveis referências bibliográficas que os editais apresentam, ok? Ou que indicam para a gente poder se basear. Vamos para uma próxima questão aqui, pessoal, próximo exemplo, que diz assim, ó, um biólogo está fazendo um experimento com tigres abaixo do peso para identificar casos de agravo de doenças. Para isso, ele queria saber a dose exata de um comprimido a ser adotado para o tratamento. A dose deste comprimido está relacionada à idade que cada tigre tem. Ele usou então a ideia de mensurar através de quartis grupos de idade e doses a serem tomadas. Assim, para o conjunto de dados a seguir, assinale a alternativa que lhe indica corretamente os valores do primeiro quartil, segundo quartil e terceiro quartil, respectivamente. Ok? Então, estão ali os dados. Primeira coisa que vocês têm que verificar se os dados estão em roll, ou seja, se eles estão em ordem crescente. 60, 63, 66, 67, 68. Está certinho aqui os dados. Então, agora o nosso trabalho é determinar os valores dos quartis. Tá? Bom, quantos dados são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu também tenho aqui o N igual a 11. Como são um valor ímpar de dados, eu vou começar com o Q2, que é a nossa mediana. E a gente sabe que vai ser o sexto termo também, como no exemplo anterior.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui. O nosso Q2 é igual a 68, tá? O Q2 sendo 68, pessoal, eu posso eliminar a A, que dá o Q2 igual a 78. Posso eliminar a letra B, que dá o Q2 igual a 49. E posso eliminar a letra E, que dá o Q2 igual a 59. Então, é a letra C ou é a letra D, ok? Bom, vamos lá. Q1. O Q1 é pegar o 11 e dividir por 4. A gente já sabe que vai dar 2,75, tá? Ou seja, arredondando, nós temos o terceiro termo. Aqui, peraí, galerinha, que falhou aqui a caneta. É o terceiro termo. Eu tenho 1, 2, 3, ok? Terceiro termo, 66. Então, Q1 igual a 66. Já marquei aqui a alternativa C como alternativa correta. Professor, eu poderia fazer 63 mais 66 dividir por 2? Se tu fizer 63 mais 66 e dividir por 2, vamos trocar a cor da caneta para vocês verem aquela ideia da média. 66 mais 63 e dividir por 2, vocês vão chegar em 99 dividido por 2. Isso aqui, pessoal, vai ser a mesma coisa que 48, isso, né, vírgula 5. Tá, olha o que eu estou fazendo. Eu não sei de onde eu tirei aquele 99 ali, pessoal. Não é 60, não é 99. Gente amada, é 129. O cansaço bate, né, velho? 129. Que aí vai dar 64,5. Ok? Então, senhor, e aí? E se tiver uma questão com 64,5 e outra com 66? Dá para pedir anulação da questão, ok? Entra com recurso e dá para pedir. A menos que no edital tenha uma referência bibliográfica, tenha um direcionamento para qual livro ou para qual estudioso, para qual autor estão sendo baseadas as questões dessa prova, ok? Mas é uma outra possibilidade também. Para a gente encerrar a questão, vamos calcular o Q3, né? Então, do mesmo jeito, o Q3 é pegar 3 vezes 11 e dividir por 4. A gente sabe que vai dar 8,25. E a gente sabe que aqui o mais próximo é o oitavo termo. Vamos lá. Aqui é o sexto, sétimo, oitavo termo. Ó, notem aqui, pessoal, que o oitavo termo é o 70. E ele está dando Q3 como 71. Ok? Então, ele está pegando 70 mais 71, dá 141, dividido por 2, dá 70,5. Tá? Então, ó, é uma outra jogada também de calcular o Q3. Q3 é 70, tá? O valor mais próximo realmente é 71. Mas a estratégia sempre é a mesma, tá, galera? Tem mais dois exemplos. Pessoal, para a gente não ter nenhuma dúvida sobre separatrizes. Olha só o exemplo 3. Considerando que y seja uma variável que representa o número diário de erros registrados em certo sistema gerencial e que o conjunto de dados 1, 1, 4, 5, 5, 5 e 14 represente os registros dessa variável em 7 diferentes dias. Julgue o seguinte item. Aqui uma questão Sebrasp, tá, pessoal? A média, a mediana e o terceiro quartil dos dados em tela são iguais assim. Então, vamos começar calculando a média. Então, como é que eu calculo a média? Eu vou somar os dados. Então, 1 mais 1 mais 4 mais 5 mais 5 mais 5 mais 14 e vou dividir por 7. 1 mais 1, 2, mais 4, 6. 6 mais 10, 16, mais 5, 21, mais 14, 35. 35 dividido por 7 dá 5. Ok, a média é igual a 5. Vamos ver a mediana. A mediana, já que são 7 termos, a mediana é o nosso quarto termo. Quarto termo. E aí eu vou catar lá quem é o nosso quarto termo. 1, 2, 3, 4 termo é o 5. Então, a mediana também, pessoal, chegamos igual a 5. Agora, ele quer o terceiro quartil, ou seja, ele quer o Q3. O Q3 eu vou fazer 3 vezes 7 e dividir por
4. Isso aqui vai dar 28, 28 não, né? 28 sobre 4. 21 sobre 4, melhor dizendo. Rapaz, hoje a cabecinha tá em outro lugar, só pode. Ok? Isso aqui vai dar igual a 5. 5 no sentido, né? É a posição, né? 5,25, ou seja, é o quinto termo. E aí eu vou catar lá para ver quem é o quinto termo. Aqui é o quarto termo, o quinto termo está aqui, ó. É o 5. Perfeito. Então, o Q3 também é igual a 5, tá? Ou seja, esse item está corretíssimo, tá, galera? E para finalizar aqui, pessoal, para não ter dúvida, uma última questão com valores um pouco, uma quantidade de valores maior, tá? Que normalmente a gente sempre comenta isso nas nossas lives e até mesmo nos vídeos aqui, né? Eu coloco assim, às vezes tem uma questão com um texto muito longo, com um enunciado muito grande, a gente acha que não vai conseguir resolver. E mentira, pessoal, às vezes tu bota um monstro na questão e acha que ela vai ser muito difícil. Mas a gente lendo com calma, com tranquilidade, né, com concentração e identificando os dados importantes da questão, a gente pode sim dar o primeiro passo da sua resolução. Olha o que diz esse exemplo 4. Na tabela seguinte são anotadas as idades de 40 pessoas inscritas para participar do júri em um julgamento. Tá? Então tá ali 40 pessoas, 40, a idade das 40 pessoas. Tá? A mais nova tem 19 e a mais velha tem 82. Então, a gente já pode perceber que existe aqui os dados em rol, né? Eles estão em ordem crescente. Tá, perfeito. Então, não precisamos passar trabalho colocando em ordem crescente. O juiz, consultando essa tabela, decide não convocar os candidatos cujas idades estão abaixo do primeiro quartil, bem como aqueles cujas idades estão acima do terceiro quartil. E aí ele pergunta, a questão, né? O primeiro e terceiro quartil são respectivamente. Bom, vamos lá, pessoal. O primeiro quartil é pegar o número de dados e dividir por 4. Ou seja, o primeiro quartil está no 10º termo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o primeiro quartil é igual a 29. Show de bola. Só por aqui eu já posso eliminar a C e a D. Bom, o terceiro quartil são 3 quartos, né, dos dados. Então, 3 vezes 40 sobre 4. Então, eu tenho o terceiro quartil como 30º termo. Aí fica fácil, pessoal. Se aqui é o 10º, aqui é o 20º, aqui é o 30º termo. Então, o Q3 é igual a 44. Pronto, 29, 44. Alternativa A. Prof, dá uma ideia assim, o que significa isso? Significa o seguinte, que toda essa galera aqui, ó, do 19 até o 29, até essa pessoa aqui, não vão ser convocadas pelo júri. E toda essa galera aqui, pessoal, ó, também não vão ser convocados para esse julgamento. Então, vai ser a galera desse 29 aqui, tá? Ah, só tem 2,29. Bom, aí vão ter que tirar no palitinho, fazer uma seleção, uma escolha, algum critério, tá? Então, é do 29 até o 44, certo? Então, o juiz optou por pegar aquele pessoal, né, de 29 para cima, né, o balzaquianos até a meia idade. Tem outra questão? Não tem outra questão. Certo, meus queridos? Bom, espero que vocês tenham entendido agora o que são quartis, percentis e decis. E vejam que aqui, pessoal, o foco ficou muito em cima dos quartis. Esses 4 exemplos que eu estou apresentando para vocês são exemplos com questões de concursos, os últimos concursos que pediram os valores de medidas de posição. E aí eles pediram quartis. Senhor, eu quero descobrir os decis, vai dividir por 10. Quero descobrir os percentis, divide por 100. Ok? E assim por diante. Certo, meus queridos? Vou parar de compartilhar aqui com vocês
tá? E agradecer mais uma vez, galerinha, a presença de todos vocês aqui no meu vídeo aqui. Não esquece, pessoal, de dar uma olhada nos outros vídeos no meu canal, tá? E alimentar a tua biblioteca mental. Certo, meus queridos? Nunca sozinhos, ó, e sempre juntos.